Palavra Apostólica 2023. De Harã para Canaã. – 2023, o ano apostólico de romper em fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do verso 2 até o 5. Isso. O diácono Estevão respondeu: varões irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia. Aqui que vocês têm que anotar. Antes de habitar em... Aonde? Fale mais alto. A última vez. Harã. Continua. E disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Vá. Então saiu Abraão de Ur-Casdim, que é Ur dos caldeus, e foi habitar aonde? Leia comigo com atenção. Aonde? E dali, com a morte de seu pai, atenção que a palavra é pesada, por isso que eu pedi para vocês sentarem. E dali, com a morte de Deus, o trouxe para essa terra que vocês habitam agora. Isso aqui é pesado demais, senhor. Eu não sou mineiro, mas estou dando quase um ai, senhor. Posso ouvir um amém? Até o 5. Nela não lhe deu esperança, nem sequer um espaço, um pé, mas prometeu-lhes dar-lhe a posse, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda. Primeira, como que alguém vai ter uma descendência se não tem filho? Obrigado, impossível. Pai de andar, sente aí, fica à vontade. Para entendermos o que o nosso querido irmão em Cristo, o diácono, levante a mão um pouquinho de conhecimento, não faz mal para ninguém. Diga assim: o primeiro mártir da história foi Estevão. Ele morreu apedrejado por conta do evangelho. Para entendermos, precisamos voltar um pouquinho na história. Quem está aí, diga amém. Amém. Livro da criação, Bereshit, Gênesis capítulo 11, vamos lá, verso 32 em diante. Gênesis 11. Ok. E havendo Terá vivido 205 anos, ele morreu em... Levante a mão ainda. A maioria de nós pregadores, nós dizemos que Abraão sai de Ur-Casdim, de Ur dos caldeus, e já vai para Canaã. Mas não é assim. E a maioria das pessoas não entendem. Volta o texto. E havendo Terá vivido 205 anos, morreu aonde? Mas aonde Deus chamou Abraão? Em Ur. Em Ur-Casdim, Ur dos caldeus. E Deus mandou bispos, pastores, irmãos, bispa, ele sair da casa dos pais, e ele leva o pai. Só que a maioria já sabe, o pai era igreja boa de Bíblia. Está ouvindo aí? Dá um amém. Posso ouvir um glória a Deus? E o capítulo 11 nos vai falar sobre os irmãos. Deixa eu ver aqui rapidinho. A origem, da onde vem
Abraão. Levante a mão para o céu na terceira e diga: não importa de onde eu vim, o final das coisas é melhor do que o começo. Os descendentes de Sem. Então a Bíblia vai falar aqui. E depois gerou Naor, Sureg 200 anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Nahor 29 anos e gerou Terá. Terá é o pai de... Não, você tem que me ajudar. Terá é o pai de... E depois que gerou Terá, viveu Nahor 119 anos e gerou filhos e... Viveu Terá 70 anos, peraí. Aí você vai dizer, ué, mas o senhor foi 205. Levante a mão para o céu e diga: aos 70 anos, nasceram 3 filhos. O nome dos 3 filhos de Terá: Nahor. Ele teve 3 irmãos. São estas as gerações de Terá. Gerou Abraão, Nahor, Arã. Arã gerou a Ló. Então quando você vê que o Abraão leva o Ló, é porque o Arã, daqui a pouco, há uma intempérie, que eu vou explicar daqui a pouco, entre o 27 e o 28. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur-Casdim, em Ur dos Caldeus, estando Terá ainda vivo. Abraão e Nahor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamou-se Sarai, e a de Nahor, Mical, filhas de... E a que foi Mical, Milca e de Isca. Sarai não tinha. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló. Aqui está o texto. É o 31, vamos lá para a tela. Verso 31, vamos lá. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, e a seu filho Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos para a terra de... E foram até Arã, onde ficaram. Então, olha para mim. Levante a mão para o céu. Deus chamou você. Não, você não entendeu. Quem está ouvindo essa mensagem, abaixe a mão. Vou te mandar 2 fotos, tá, ô Vitinho? Você não é um eco. Fale isso, eu não sou um eco. Eu sou uma voz. Porque tem muitas pessoas que elas vieram só para repetir o que os outros falam. Você não veio para ser mais um no meio da história. Você veio porque Deus lhe chamou. Você está aí ou não? Bom, a Torá nos ensina, quem já leu a Torá sabe disso. Um pouquinho de conhecimento não faz mal para ninguém. Posso ouvir um amém? Antes de Babel, não havia idolatria na terra. Depois da Torre de Babel, começou a ter-se idolatria, criar-se deuses. E o pai de Abraão, como é que chamava o pai de Abraão? Já falei? Fala mais alto. Ele fabricava deuses. Agora entenda. No início de uma civilização, onde não existia antes de Babel, não há idolatria. Alguém que criava um Deus que criou os céus, a terra, o mar, o sol, as estrelas. Terá era riquíssimo. Fabricava deuses. Para uma civilização antiga, os sumérios, de Ur-Casdim, em um dos caldeus. Quem está entendendo? Se você chegasse lá e procurasse, tinha Deus de tudo quanto era tamanho. Estátua, o Deus do sol, o Deus sumeriano, o Deus da lua. Abraão recebeu a ordem
do seu pai terá para cuidar da loja de Deus, de santo. E as pessoas vinham lá, vou dar um exemplo com os bispos aqui, por favor. Queria comprar esse Deus poderoso aí. Esse Deus poderoso aí, eu queria comprá-lo. Esse que faz os céus e a terra, né? É esse que faz os céus e a terra, né? Não. Abraão falava assim, não. Esse aí não pode ter feito os céus e a terra, porque o meu pai fez ele ontem. Levante a mão para o céu. Abraão convencia as pessoas a desistir da venda. Entrava alguém lá, aí o livro dos justos, a criação, a pregoada de Enoque, o nascimento de Abraão é a história. Qualquer pessoa pode comprar, ou se você não tiver dinheiro, você pode baixar no Google, lá você assista, o livro dos justos. Conta toda essa história, e quem tem uma Torá, logo no início, nesse capítulo fala, é aberto. A história da criação, a pregação de Enoque, o nascimento de Abraão e a história dos patriarcas. Então, chegavam lá e dizia, eu quero, não sei se falo, deixa eu falar com edição para não ter problema. Eu quero a nossa padroeira, o nosso padroeiro do nosso povo, Deur, que era a lua, esse bonitão aí feito de ouro, esse Deus criador. E Abraão dizia para a pessoa, você acha que ele criou o sol? Que ele criou o mar? Essa tora de madeira meu pai cortou ontem. Meu pai passou a noite inteira trabalhando e lapidando. Está vendo o olho dele? Está pintado com tinta. Está até fresca ainda. Isso não é Deus. Não, você não entendeu. Não quer dizer que você nasceu no meio de um povo incrédulo. Não entendi. Aí eu vou entrar pesado. Aí entra aquele pessoal lá, minha pastora, que diz assim, é porque eu sou filho, minha mãe era mãe de santo, meu pai era Ogã. Amado, Abraão era filho de um idólatra, de um pagão, mas dele Deus fez pai da fé. Abraão começou a desestimular as pessoas. E o pai de Abraão, você conhece o texto, viajou e pediu para Abraão colocar comida para os santos. Como você fazia outrora? Botava a cachaçinha, botava o cafezinho, botava lá as coisas para os santos. Sal grosso, negócio de alho. E Abraão olhou para aquelas entidades. Tem até a foto aí, dentro da capa do livro, eu tirei a foto dentro do livro. E Abraão quebrou. Abraão começou, esse é o Deus dos sumerianos. Quando Terá chega dentro de casa, vê a loja toda despedaçada, a loja toda quebrada. Abraão pega esse cabo de machado e bota na mão do maior Deus que tem lá. Quando Terá entra dentro de casa, Terá fica doido e diz, Abraão, que diabo foi isso, Abraão? Você faliu minha loja, miséria. Você faliu minha empresa. Disse, pai, o senhor mandou eu botar comida. Eu comecei a botar comida para os santos. Está vendo o grandalhão ali, pai? Abraão pegou a tola de pau, botou na mão do grandão. Ele ficou bravo. E ele desceu o porrete e quebrou todo mundo aqui. Terá falou, é mentira, Abraão, porque eles não falam, eles não ouvem, eles não veem. Abraão diz, e é esse Deus que o senhor quer servir, pai? Alaixa da vitória, sui demais. Nessa hora Deus disse, escolhi Abraão. É esse Deus que o senhor quer servir, pai? Posso ouvir um amém? Nesse livro, ou na Torá, está escrito, não sei se eu falo. Eu não estou perseguindo, ok? Mas a verdade tem que ser dita.
É por isso que a igreja apostólica romana tira esse fato. Porque é estranho você ler o nascimento de Arã no 27 e no 28 você já vê a morte de Arã. O que acontece, Bispo Vitor, Bispo Ivan, Bispo Wilker, bispos? Terá leva. Pode botar o verso 27 e 28. Pode ler lá. Terá, Abraão gerou Nahor gerou Ló. Aqui. Arã gerou quem? Arã gerou quem? No próximo versículo, vai lá. Morreu Arã. Ué, nasce para um filho e morre? Como é que faz? O cara tem uma vida, pô. O cara nasce para fazer um filho para morrer? Nascer uma criança? Eu não vou ferir a exegese. Uma criança não nasce, há uma história no meio. Ninguém nasce uma criança, cruza com a mulher, nasceu filho. Não. Alguém está aí? Vamos lá, para dentro da história. Você pode pegar esse livro, a Torá está escrita. O pai de Abraão leva Abraão e leva Arã para Nimrod, o homem que fez a torre de falou: meu filho desandou, e os deuses de nossa fé, minha loja é a maior loja, é o Extra, é o Walmart aqui, de Ur dos Caldeus, a antiga Mesopotâmia, e o meu filho, levante a mão para o céu, desafiou nossos deuses. Nimrod falou: se você se arrepender, eu te perdoo, ou então eu vou meter você na fornalha de fogo. Abraão falou: eu conheço um Deus que não é feito por mão de homens. Abraão conheceu a Sem. Abraão conheceu Shem. Shem é descendente de... Alguém lembra? Bota aquela fotinha bonita que você bota aqui, tem um desenho que tinha 3 meninos: Sem, Cã e Jafé. Aí fala mais alto, Lembra? Noa. Quem odeia judeu é chamado de antissemita. E eu pedi para o câmera pegar a câmera, botar nas costas e ir para dentro da Bíblia aqui e mostrei. Os descendentes de Sem. Obrigado. Abraão conheceu a Sem. Sem passou pelo dilúvio. Sem, Shem, ele teve experiência com o seu pai. Bota a fotografia dos 3. Lembra? Sem vai para a Ásia, onde está Israel. Cã vai para a África, o filho que o pai amaldiçoa. Jafé vai para a Turquia, para a Europa. Então, Abraão vem da descendência de Sem. Quem é judeu é chamado de semita. Quem odeia judeu é chamado de antissemita. Ele ouviu falar de um Deus que mandou o dilúvio, que falou com seu pai Noé. Você está aí ainda aí? Quando Nimrod, o homem que fez a torre de... falou para Abraão e para Arã: se você se arrepender, se reconciliar e pedir perdão, eu vou te dar uma chance. Abraão falou: eu conheço esse Deus. Abraão entrou dentro da fornalha de fogo. Se você conhece na Bíblia, lá está escrito na Torá também que Abraão passou por 10 testes, e esse foi o primeiro. Abraão entrou como Misael, Azarias e Ananias. Não negou a sua fé. Abre a mão direita. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Abraão saiu sem um chumaço, sem um pelo queimado. Detalhe,
vai começar a doer um pouquinho. Pode ou não pode? Quando Nimrod falou para Arã: e você? Vai ficar com Deus do seu pai? Ou vai confiar no Deus do seu irmão Abraão? Arã falou: se Deus livrar Abraão, eu vou crer no Deus de Abraão. Se Deus não livrar Abraão, eu vou ficar com Deus do meu pai. Só que Deus não trabalha com crente em cima do muro. Deus não trabalha com Maria vai com as outras. Deus não trabalha com pessoas que são movidas por fortes emoções. Deus é movido por pessoas convictas, seguras, certas de que há um Deus que vê no secreto, no oculto. A fé do diabo é a dúvida. E você, aí está. Levante a mão para o céu. Quando Arã entra com dúvida, ele morre. A Bíblia vai dizer: tudo que é feito com dúvida é pecado. A Bíblia diz isso. Tudo que você for fazer na sua vida, olha nos meus olhos, que for baseado em uma dúvida, não faça, é pecado. Eu estou num relacionamento, eu estou num namoro, tudo que é feito, a Bíblia diz, com dúvida é pecado. Então, se você vai entrar numa decisão, entra convicto. Porque a Bíblia diz: aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Não duvida, porque a dúvida é a força que o diabo tem para agir. Quem me entendeu? Vem comigo, Vitinho, vem comigo, igreja. Quando acontece isso, Deus chama Abraão: Abraão, sai da tua parentela. Ora, estava no 11, ele morre, Terá leva ele para Nimrod, Nimrod põe os dois na prova, Arã morre. Aí você vai voltar lá para ler o que eu li, que ele toma a sua família. Mas Deus não falou com Tera, Deus não falou com Sara, Deus não falou com Ló, Deus falou com Abrão. E disse o Senhor a Abrão: sai da tua e da casa do teu, e vai para a terra que eu te... Levante a mão. É aqui que a gente erra. Eu vou ler até o 5. Um segundo, abaixa a mão. A gente quer as garantias. Eita, meu Deus. Homem, eu estou num jejum, não estão fritando peixe aí, é? Hein, amor? Estão fritando ovo, porque acho que é mentira alguma. Não dá um cheiro de peixe? Ah, ainda bem que... Pensei que está dando uma vertigem. Liga o exaustor, Wagner. Então chama o Evaldo de volta. Você está aí ainda? A gente erra, e eu estou pregando para mim. Levante a mão para o céu. Porque a gente quer, vou falar primeiro para os pastores, mas primeiro deixa eu entrar em mim. A gente quer as garantias. Geralmente, quando a gente manda um pastor para um lugar, um homem de Deus, uma mulher, ele quer saber qual é a segurança e a instabilidade que vai ter lá. Quais são as garantias que vai dar certo? Qual é a segurança que a igreja vai me dar? Qual é a segurança que o país vai me dar? Aonde eu vou morar? O que eu vou vestir? Qual carro eu vou usar? Com quem eu vou casar? A gente quer explícito e, se possível, assinado no papel. Mas Deus não falou, vai ter isso e vai ter aquilo. Levante a mão. Deus falou, sai. Não, peraí. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito boa de conhecer canto. Mas também, se eu for na casa da pessoa uma vez, eu guardo. Geralmente eu uso muito o Waze. Se não estiver funcionando o Google Maps, a pessoa de vir na minha casa, eu digo: me passa o endereço, o CEPA, a rua e um ponto de referência, para mim não chegar errado. Deus não passou o Google Maps, Deus não usou mapa, porque o mínimo que você faz, você tem filho, pai, eu vou sair, tu vai aonde? Deus disse: sai. Para onde eu vou, eu ainda te mostro. A mulher que entendeu, o varão entendeu. Quando você sair, quando você ouvir a minha voz, quando você romper,
Quando você quebrar, eu te mostro. Quando você sair, a fé não se explica, ela se vive. Um detalhe, posso ouvir? Um amém? As maiores vitórias da sua vida, se voltar a fita, rebobinar ela por alguns minutos. Você que tem ministério, você que não nasceu em São Paulo, você que está aqui, que está me acompanhando, seja lá onde for, as maiores vitórias de sua vida, você não teve que ouvir a voz da sua mulher, ou a voz do seu marido, ou talvez os dois. Desculpa. Talvez você e a sua mulher foram contra tudo e contra todos. Vocês ouviram a voz de Deus. Você entrou na faculdade, alguém disse: quem é você para se formar? Você cursou um curso, você montou uma loja, quem você pensa que você é? Todo mundo se opôs, mas Deus só te revelou o que tinha para você depois que você falou: eis-me aqui, Jesus. Então Deus disse: sai da tua terra. Vamos lá, continua. Vai, só isso aqui, ó. Aonde que é, Deus? Eu te. Mas me dê um mapa. Eu te. Não, ou toda a igreja vem ou a gente vai parar por aqui. Eu te. 2. De ti farei uma grande. Te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Se tu uma. Não é que ele vai ser um homem abençoado. O que é, varoa? Se tu uma. Levante a mão para o céu. Aonde você chegar, a bênção vai chegar com você. Posso aplicar? Não. Eu não quero dar nome aos bois, mas eu conheço pastores e conheço gente que é assim. Você manda ele para o meio do nada. Você manda ele para o meio do mato. Você manda ele sem garantia alguma. Você manda ele só debaixo do envio. E aonde ele chega, aonde ela bota o pé, dá certo. E tem um problema, diga qual? Quem vem não quer caminhar no mesmo nível. Aí fala: ele saiu daqui, a coisa não, é porque aonde ele foi, a bênção foi com ele. Então, para você querer andar no mesmo nível, aí cai. Aí você julga, você fala mal. Mas quem é uma bênção? Não. Eu não estou pregando de pessoas abençoadas. Eu estou falando de pessoas que abriram mão, que renunciaram, que ouviram a voz da fé. Aonde ele chega, a bênção está com ele. Você está aí, não? É por isso que ele chega para Ló e falou: escolhe para onde você quiser ir. Você quer ir para onde? Para as Campinas do Jordão? Vai. Você quiser ir para lá? Mas o senhor é o tio, o senhor podia escolher. A bênção está comigo. Aonde eu chegar, pode ter tudo para dar errado, vai dar? Continua. Venha. Se tu abençoas 3, até o 5 eu falei. Abençoarei quem te abençoar. Quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Continua. Agora veja. Atenção ao texto. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75, quando saiu de Harã. Você leu errado. Todo o texto, você tem que entender. Eu vou voltar para você entender. Por isso que a Bíblia diz: examinai as Escrituras. Para a pessoa entender isso daqui, por favor, volta no capítulo 11, no verso 31. 11:31. Tomou Terá. Terá era o pai de seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de Sara, ou filho de seu filho, e Sarai, sua nora. Lembrando que Abraão leva Ló, porque Harã já tinha amor. Ok. Sua nora, seu filho, Abrão. E saiu com ele de Ur
Casdim. Posso lhe falar uma coisa? Pode ou não pode? A palavra Ur, repete essa palavra. Ur, na língua sumeriana, quer dizer fogo, por conta de Abraão, que foi lançado no fogo. Ur dos caldeus, Ur Casdim, para a terra de Canaã, e foram até Harã, aonde ficaram. Eu estou lendo aqui, não é Midrash, não é Guemará, eu estou na Bíblia de papel simples, sem nenhum historiador. Ou seja, quando Abraão saiu, o texto que você leu lá na frente comigo no capítulo 12, fala que levou somente Ló. Agora vai lá, anda mais um pouquinho. Partiu, não, lá no 11, filho, lá no 11, isso, ok. Tem o 32? Havendo vivido 205 anos, Harã, havendo vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. Entenda esse texto, que é um pouco difícil de entender, mas se entender aqui, já dá para continuar. Quem morreu aos 205 anos? Eles morreram em? Onde ele morreu? Eu vou perguntar 3 vezes. Quem morreu em Harã? O pai de Abraão, o pai de? Por favor, me ajude, porque você pode dizer que... Quem morreu em Harã? Terá, ok? Terá era pai de quem? A gente, como pastor, pregador, diz a vida inteira, bispa Ingrid, que Abraão saiu de Ur, dos caldeus, e foi para Canaã. Não! Ele fica muito tempo. Ele tinha 75. O pai vai viver até os 205. Ele só vai... Vou começar a apertar o caldo. Levanta a mão na quinta. Vou falar com os espirituais, depois eu volto a buscar os carnais. Abre a mão direita, bem alto, na minha direção. Não espere algo pesado acontecer com seus filhos. Não espere algo ruim acontecer com seus pais. Não espere Deus matar Terá. Não espere Deus matar Terá para você ir para onde Deus quer que você vá. Porque Abraão só sai de Harã depois que Terá morre. E a Torá diz que quem mata é Deus, porque senão Abraão ficava. Eu vou continuar, volta no 12. Onde a gente parou? O 12, onde paramos? Abraão partiu, pois, como ordenou o Senhor, e a Ló. E tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Mas lembrando, senhores, que Abraão era de Ur. O que acontece é que a sexta, levante a mão. Fale bem alto. Canaã era terra de miséria. Terra do quê? Pode falar alto sem medo, pode falar. Terra de miséria. Terra difícil. Só ver onde é que está aqui, só para não falar besteira. Salvo engano, havia fome naquela terra e Abraão foi para o Egito, desceu aqui agora. Deixa eu ver aqui. Aqui. 12:10, é isso, bispo? 12? Isso. Só que Deus havia dito a ele que era uma terra boa, que mana leite. Uma terra, havia fome naquela terra. Qual terra? A terra que Deus havia mandado ele ir. Então, um minutinho. Canaã era uma terra de mim. Mais alto. Todo mundo mais alto. Terra do quê? Abaixa a mão. Terá, presta atenção, ficava buzinando na orelha de Abraão. Aqui, porque naquela época, Harã, repete comigo a palavra, Harã, era uma terra muito próspera, muito farta, muito bem desenvolvida. E como ainda, vocês estão aí não? Quem estendeu até aqui? Ele saiu de Ur,
mas a idolatria não saiu de dentro dele. Ele ficava buzinando na orelha de Abraão: fica aqui em Harã, fica aqui, aqui é tão bom, aqui é desenvolvido. Mas pai, Deus me mandou ir para Canaã. Deus me mandou ir para Canaã. Levante a mão na cesta. Não seja pedra de tropeço para ninguém. Não, você não entendeu, levante a mão alto. Não amarre o sonho de ninguém. Não seja frustrador de sonho de ninguém. Não amarre as promessas de Deus na vida de ninguém. Pesada. Ele não deixava Abraão progredir. Abraão falou: quer saber de uma coisa? Vou falar com pesado, pode ou não pode? Aqui em Harã tá bom. Aqui tem tudo. Aqui é desenvolvido. Aqui tem tudo. Aqui é próspero. A terra aqui é a terra abençoada. Você pode estar no conforto. Só que Deus te trouxe aqui hoje para dizer: eu estou tirando você da zona de conforto. Eu estou te tirando do comodismo. Eu mandei você ir para Canaã e você está parado em Harã e você não quer ir, então eu vou falar, levante a mão. A voz que você tem que ouvir é a minha. Quem te chamaria recebeu. A voz que te chamou foi a minha. Para de ouvir Terá. Para de ouvir Terá, porque senão eu vou tratar com Terá. Eu vou falar: não seja Terá na vida do teu ministério. Não seja Terá nesta casa. Não seja Terá para os teus filhos. Não seja Terá para o teu casamento. Não seja Terá para o que Deus tem para a tua vida. Terá não deixava Abraão andar. E Deus dizendo Canaã, e Terá dizia: aqui tá bom, meu filho. Terá, fica aqui. Aí Deus falou: não vai não, é? Não vai não, é? Então eu vou matar Terá. Quando Deus mata Terá, Abraão sai. Vai lá, bota o texto. Onde você estava? Pegou Ló. Havia... Não. Onde a gente estava? Partiu, aí ó. Leia o senhor, por favor. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Ou seja, porque Deus mandou ele ir para Canaã, mas o pai falou: vamos ficar em Ar. Ele já estava anos aqui. Ele já estava aqui 25 anos. Esperando. A gente lê a Bíblia a vida inteira, Giovanni. E a gente fala isso, bispos, pastores. Abraão, Deus já tinha chamado Abraão. Do versículo 1 até aqui são 25 anos. É que ele saiu. E a gente, eu não sei se eu falo. Alguém aqui tem uma loja, tem um comércio, a pessoa chega lá e fala: nossa, olha. Mas não sabe o quanto você já ralou na vida. Terá ficava influenciando para Abraão: não vai para lá, filho. Não vai. E Deus dizendo: vai. Como o bispo Hélio dizia, foi Deus matar Terá. Deus falou para Abraão: aprendeu ou não? Eu vou ser pesado só mais uma vez. Eu buscar os carnais que os espirituais já entenderam. Levante a mão. Não espere Deus ter que tratar pesado. Porque como leu o bispo Wellington, tu tem que obedecer do jeito que Deus falou. Como Deus ordenou. Ah, mas a minha é que Deus... Ei! O jeito que Deus falou com você é um jeito. O jeito que Deus falou comigo é outro. Mas você tem que ouvir a voz de Deus. Levante a mão mais uma vez. E geralmente a voz de Deus não vai de contra a sua vontade. Porque a sua carne odeia Deus. A sua carne odeia jejuar. Odeia ler a Bíblia. A sua carne quer comodismo. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer: vou te tirar da zona de conforto. Vou sacudir a tua vida. Agora você entendeu, depois de 30 anos de crente, o texto. Partiu, pois, Abraão, depois que, como leu o bispo Hélio, repete o texto. Deu para entender? Se quiser eu prego tudo de novo. Ou não deu? Volta aí. O bispo Hélio acabou de ler, havia? Partiu, pois, Abraão, como ordenou o Senhor. E Ló foi com ele. Veja que aqui Terá não está mais na foto. Deus teve que matar Terá para ele poder sair. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de... Mas ele morava em Ur Kasdim, em Ur dos Caldeus.
Mas ele não foi, porque Arã é sossegado. Arã é sossegado. E Deus está dizendo: eu vou te tirar do comodismo. Eu vou te confrontar. Você vai para onde eu quero que você vá. Levante a mão. Não, apóstolo, para mim já está bom. Ei, eu vou falar uma coisa. Eu orei para que pessoas não viessem aqui hoje. Eu pedi ao Senhor que só deixasse chegar aqui hoje. Que o trânsito, que a aeronave falhasse, que o voo atrasasse, mas que só viessem homens e mulheres. Que Deus quer fazer você romper essa empresa, romper o teu ministério. Que haja um romper na tua vida. Quantos estão entendendo até aqui? Dá para dar um glória ainda? Então, volta comigo no texto. Eu estou lhe dando instrução. Se você não der glória, levante a mão para o céu. Na 7ª. O motivo, eu vou dar uma dica. De Abraão. Não vou dar dica, não erra. Você consegue pegar esse trem e botar nas costas? Prepara o verso 5, tá, do capítulo 12, mas prepara. Vem. Capítulo 11 de Gênesis. Torre de... O pessoal é boa, hein? Torre de Babel. Descendentes de Sem. Abraão está nessa. Abraão ouviu falar de um Deus vivo através da boca de Sem. Sem era filho de Noa. Você está aí ainda? Obrigado. A fé de Abraão em Deus era tão convicta, porque o verso 5 do capítulo 12 é pesado. Lê comigo, 1, 2, 3. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, a Ló, filho de seu, e todos os bens que haviam adquirido. Agora, tu consegues colocar a tradução, essa é a Almeida Revista Atualizada. Tu consegues colocar a tradução da Bíblia King James nesse versículo? Isso aqui é muito pesado, senhor. Isso. Não, volta lá. Volta lá, pode voltar normal mesmo. Põe a corrigida, vê aí. Isso. Aê, parabéns, varão. Parabéns, varão. Lê comigo, por favor. 1, 2, 3. Tomou Abraão Sarai, sua, e a filho de seu. Só para saber que você entendeu o que eu preguei. Quem era realmente o nome do irmão de Abraão que morreu? Arã, que é o nome da cidade lá da frente. Filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido. O que é? Dá para tu botar um giz aqui embaixo? O que será isso? Gasparzinho? Fantasma? Que almas eram essas? Levante a mão que eu prego. É porque Abraão, oh aleluia, lá em Arã, já começou, e a Bíblia vai dizer, Bispo Wilker, que ele é pregador da justiça. O Senhor disse: farei de ti uma nação. Abraão já tinha pregado. Não entenderam ainda? Abraão já começou a falar para o povo lá em Arã. Há um Deus que é vivo, há um Deus que é poderoso. Abraão pregou do dilúvio. Abraão pregou sobre Sem. Abraão pregou sobre Jafé. Abraão pregou sobre Noé. Abraão disse: Adonai errado. Abraão começou a pregar. Abraão é o pai da fé monoteísta. Um só Deus. Abraão já começou a pregar. Eu não sei se eu falo. Eu não sei como é que tu consegue. Deixa pra lá, velho. Tu mora 30 anos numa cidade, 20 anos. Tu mora perto de um catimbozeiro. Nunca ganhou uma alma. Abraão não tinha Bíblia. Abraão aprendeu pela boca de Sem. E Abraão chega em Arã. E Abraão não tinha, ele só dizia:
Há um Deus, me ajuda, Jô, que criou o céu, criou a terra. Essa é a pregação de Abraão, essa é a pregação. Criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez. Tudo ele fez. Tudo criou. Essa é a pregação de Abraão. Tudo formou. Para o seu louvor. Seu louvor, Senhor. Para o seu louvor. Seu louvor. Para o seu. Canta, igreja. Para o seu. Meu Deus. Para o seu louvor. Dá para dar um glória? Volta para o texto. Abraão saiu com as almas que acrescentaram em Harã. Abraão não ficou na rede, mastigando fumo, nem tomando caldo de cana. Já formou discípulo. Já começou a pregar. Ele ganhou aquelas almas e chegaram à terra de Canaã. 3 palavras e oro. Quem entendeu até aqui? Aleluia. Vai ficar só um pouquinho pesado, posso? Gênesis capítulo 10. Não, desculpa. Capítulo 12, verso 10 e 11. Gênesis capítulo 12, verso 10 e 11. Vai. Havia fome naquela terra. Ele chegou com aquelas almas, mas havia o quê? Naquela terra. Abraão desceu ao Egito para ficar, porquanto grande era a fome naquela terra. Levante a mão para o céu. Nem sempre o lugar que Deus vai te mandar, estou pregando para você e para mim, tá? Nem sempre a empresa, o marido, as coisas vão vir para você já com um laço vermelho. Você chega lá e fala: eita Deus, isso é promessa? Isso é bênção? Mas o importante é que Deus falou: eu te quero aí. Vai. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa de aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é mulher, e me matarão, deixando-me com vida. Ou seja, Abraão falou: os caras vão me matar. Sara era muito bonita. Então Abraão não está mentindo, porque como eu li no começo do capítulo 11, levante a mão no 8º. Abraão era irmão de Sara por parte de Tera. Não de mãe, mas era irmão por parte de Terá. Eles eram irmãos. Então disse: fala que tu és a minha irmã. Levante a mão para o céu. Só que o Senhor disse: quem te abençoar será abençoado, mas quem se levantar contra você. Quando chegou de noite, você está aí? O faraó pega a Sara e levou para o quarto. Falou: beleza. Deus falou: ô Satanás, ô faraó, essa mulher aí tem promessa na vida dela. Essa mulher aí é mulher do meu amigo Abraão. E a Bíblia diz que Deus feriu a Faraó e a terra. Faraó levanta à noite, cheio de tumores, gritando de dores, de enfermidades. Ei, quem tocar num fio de cabelo de alguém aqui, ali entendeu que tem promessa, porém o Senhor puniu a Faraó, a sua casa. Eu estou dizendo que Deus mandou praga. Quem te abençoa é abençoado. De noite, eu preciso da glória. Quando ele vai pegar Sara, a ferramenta nem funcionou. Ele olhou, alguém me ouve, diga amém. Ele olhou e o corpo estava parecendo um catapora. Não, você não entendeu. O faraó se olhou cheio de tumor. Levante a mão, só mais uma.
Quem dera fosse só ele, pastores, bispos. A Bíblia vai dizer que Deus fere Faraó e a casa dele. Bota o texto, diga que você botou, havia. A casa dele é o povo dele. O Senhor puniu a Faraó e a sua casa, o seu povo, com pragas por causa de Sarai. Não, eu pensei que ia ter um glória, estou acabando já. Ei, levante a mão para o céu. Uma coisa, olha para mim, é tu ficar bravo comigo e você querer resolver comigo. Uma coisa é eu comprar a tua briga. Porque Faraó não desafiou Deus. É que Faraó tocou na mulher de um cara. Não, você vai ler. O problema aqui não era lá na saída do Egito, era Deus. Quem é o vosso Deus? O Faraó. Aqui todo pau quebrou na cadinoca por causa de Sara. Não, eu estou falando com as mulheres. Tu não tem ideia, Deus mexeu num país. Se tem mulher de Deus, balança essa mão. Deus mexeu no presidente da república. Deus mexeu no país por conta de uma mulher ungida de Deus. Tu não tem ideia do que o meu Deus faz por conta de ungido, de uma ungida de Deus. Uma coisa foi lá no Êxodo, Deus e Faraó afrontando a Deus, quem é o vosso Deus? Mas eu vou ler mais uma vez. Porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa. A casa é a família, a descendência, o povo da terra dele, com pragas. Por causa de quê? Porque ele blasfemou. Por causa de... Ei, tu não tem ideia do que o meu Deus pode fazer. Tu não tens ideia. Ele mexe na economia, ele mexe na saúde, ele mexe na estrutura. Ai de quem ousar tocar num fio de cabelo de ungido de Deus. Lá pra cá, lá mai. Dá um grito de glória, igreja. A nona e a 10ª. Deus, o Faraó falou: você mentiu para mim, cara. Você falou que era sua irmã. Eu peguei ela, ia pegar ela. Quando eu fui pegar, a ferramenta já estava quebrada. Eu estou todo empipocado. Meu povo está tudo cheio de lenda, catapora, hemorródia. Abraão falou: se eu contasse, mas você fez alguma oração contrária? Você leu o Salmo 91 de trás para frente? Não, é porque o meu Deus falou que quem me abençoa é abençoado, e quem se levantar contra mim, ele mesmo amaldiçoa. Ele chama empregados, bota o texto, enche Abraão de riquezas. Tudo, pega a tua mulher e vai-te embora. Só que ele dá riquezas a Abraão. E detalhe que os senhores que congregam comigo sabem. Ele manda uma pessoa com eles, chamada Agar. Agar não é uma empregada, faxineira. Agar é filha do faraó. Ele diz: filha, o Deus desse homem é maior do que todos os deuses do Egito. Levante a mão para o céu. Filha, é melhor tu ser cabeça de sardinha do que cauda de baleia. Filha, é melhor tu ser empregada na casa de alguém que serve um Deus vivo do que ser princesa na casa de Satanás. Por essa causa, e por causa dela quem Sara tratou bem Abraão, a qual veio a ter ovelhas, jumento, escravos, escrava, camelo. Abraão ficou rico do dia para a noite. Quem me ouve, diga amém. Quantos estão entendendo até aqui? Levante a mão para o céu. Aguenta mais duas? Agora, houve uma guerra dos reis. No capítulo 14, do verso 9 até o 13. Aleluia, glória a Deus. Os reis começaram a brigar. Eram reis,
Eram 4, presta atenção. Aqui está o nome dos reis. Eram 4 reis contra 4 nações contra. Continua, Vitinho. O vale de Sidim, os reis de Sodoma, o rei de Gomorra, e fugiram, houve um pega para capar. Continua, vai lá. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma, os mantimentos. Você sabe que lá tinha um descendente de Abraão que estava lá, que já tinha rompido com ele. Quem lembra o nome dele? Ô, igreja boa de Bíblia. Você está aí ainda aí? Dá para dar um aleluia junto? Aleluia. Ok. E levam Ló. Quando Abraão ouve que houve aquela guerra e ouve falar que Ló é levado, continua. E Ló, seu sobrinho, apossaram-se também de Ló, filho de Abraão. Como é filho de Abraão? É sobrinho, filho de criação, que morava em Sodoma. Eu não sei se eu falo. Levante a mão. Me diga para mim um resfriado, uma febre, uma lêndia que tocou em Ló enquanto ele estava debaixo da cobertura de Abraão. É que tem hora que a gente acha que já pode bater as asas sozinha. É que tem gente que é pombo e acha que o peito é maior que as asas. Se tivesse ficado. E Abraão ainda falou, você que escolhe, porque a bênção está comigo. Bom, havia, não tenho mais tempo. Abraão que morava em Sodoma, seus bens partiram. Abraão pegou. Ok, isso é muito forte. Meu Deus do céu. Porém veio um que escapara e contou a Abraão o hebreu, que habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol em Aner, as quais eram aliados de Abraão. Alguém escapou de lá de Sodoma e veio contar para Abraão. Vá. Ouvindo Abraão que seu sobrinho preso fez sair com ele 318 homens, os mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu-os até Dan. Não, você não entendeu. Levante a mão aberta, na 9ª. Eram 5 reis, 5 nações. Quando Abraão ouviu que no meio daquele povo eram 4 contra 5. Quando Abraão ouviu falar que o rebelde tinha saído fora, mas que fazia parte da sua linhagem, Abraão falou, eu vou buscar. Abraão saiu com 318 homens, nascidos em sua casa, que criam no seu Deus. Abraão saiu, aleluia, aleluia. E Abraão sai e vence. Você não entendeu? O menor aqui vale por 1000. Deus capacitou Abraão. Você e Deus é a maioria. O menor será 1000. E o mínimo a nação forte. Deus capacitou Abraão com 318 homens para vencer 5 nações. Declare isso. Eu e Deus somos a maioria. Para encerrar. Você está aí ainda? Aleluia. Aí você há de conhecer que Abraão já conhecia a palavra, ensinada por Sem, que de toda aquela riqueza no capítulo 14, no verso 18 até o 20, porque eram 5 nações, e Abraão venceu 5 nações, com quantos homens? 300 e? Põe aí para mim rapidinho, capítulo 14, verso 18 até o 20, por favor. Melquisedeque, rei de Salã, Deus se põe em vinho, era sacerdote, Deus Altíssimo. A palavra Shalem, volta aqui. A palavra Shalem aqui era rei de Jerusalém. Ele era o rei de Jerusalém. Deus se põe em vinho, ó Cristo. Vamos lá. E abençoou Abraão e disse, bendito seja Abraão, meu Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários, os 5 reis, na tua mão. E de tudo lhe deu Abraão o... Quando alguém pregar para você que o dízimo é coisa da lei, a lei vem em Moisés. Abraão deu o dízimo, porque reconhecia que Deus capacitou ele para vencer aquelas 5 nações. Agora vamos orar. Quem está entendendo aqui? 2 reflexões fortes, e assim oramos. Posso ouvir um amém? A Bíblia Sagrada nos relata, presta atenção que é o mais forte agora. No livro do profeta Josué, no capítulo 24, no verso 2, a Bíblia relata como era a vida de Terá.
Vamos lá. Então Josué disse, e todo o povo, assim diz o Senhor, isso é muito pesado, o Deus de Israel, antigamente, vossos pais, Terá, pai de e de Nahor, presta atenção, a gente fala no fundo, habitaram da além do Eufrates e serviam a outros. O que está acontecendo aqui, bispo Wilker? Josué, pastor Giovanni Santos, está dizendo para o povo de Israel, levante a mão para o céu, diga o texto aí. Alguns de vocês estão aqui, mas ainda tem costume daqueles que estão lá fora. Vocês estão aqui, antigamente os vossos pais, Terá, pai de Abraão, e Nahor, habitavam Dalém, e eles eram servos de deuses de barro, de gesso e de madeira. Continua. Eu, porém, tomei Abraão, o vosso pai, da além do rio, e fiz percorrer a terra de Canaã, e também multipliquei a descendência, e lhe dei Isaac. Aleluia. Isaac dei Jacó e Esaú, e lhe dei possessão por montanha, Seir, Jacó, seus filhos. Vamos lá para encerrar. Aleluia. Então enviei Moisés e Arão a ferir. Ou seja, levante a mão para o céu. Tua história não começou. Alguém pensa que as coisas aconteceram do nada, que Deus tropeçou e ou que você caiu de paraquedas. Não. Tua mãe já chorou, tua avó já chorou, teu avô já chorou, teus pais já choraram, teu pai chora, minha mãe chora, nossos pais choraram. Você, levante a mão bem alto, é resultado de alguém que decidiu romper com o paganismo, com a idolatria, a romper com o comodismo. Deus lhe chamou e através de você fazer pai de nações. Aí Josué fala, o meu exemplo é Abraão. Levante a mão mais uma vez. Você tem milhares de pessoas aí, milhares de pastores, bispos, apóstolos, profetas, que dão mau exemplo. Mas existem homens que têm caráter, mulheres de Deus. Mas você escolhe quem você quiser. Josué, pastor Vitinho, no mesmo texto diz, eu já estou resolvido. E Josué fala, eu já sei o que eu quero da minha vida. Eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Se vocês quiserem ficar na linhagem de Terá, se vocês quiserem só avançar o mesmo capítulo, Josué disse, eu já estou decidido. Eu sei o que eu quero da minha vida. Eu vou seguir os passos de Abraão. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Se alguém também crê assim, levante essa mão e dê um glória. Quantos entenderam até aqui? Presta atenção. Isso é muito forte. Estou sentindo a graça de Deus. Só mais uma coisa, Vitinho. Em Josué 24, no capítulo 14 e 15. Aleluia. Josué 24, verso 14 e 15. Vamos lá. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. E deitai fora, jogai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates. Ou seja, está falando de Terá e do Egito, e servir ao Senhor. Já que você não colocou o verso 15, vamos lá colocar. Porém eu já estou decidido. Se vos parece mal servir a Deus, se você não quer compromisso com Deus, se você não quer ter aliança com Deus, escolhei para você deuses. Volta para trás, retrocede. Sirvam outros deuses que estavam com Terá, da além do Eufrates, que ficava Ur dos Casdim e Ur dos Caldeus, aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu já estou decidido, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Israel. Olhe para cá, e eu ministro a 10ª. A cada dia eu vou acrescentar. Primeiro eu quero fazer uma oração de confronto. A segunda eu quero fazer uma pergunta para lhe dar destino. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos lá. Chega uma hora na nossa vida que a gente questiona Deus.
Por que eu te ouvi? Por que eu abri mão dos meus sonhos e as coisas não aconteceram? Porque Deus não te mandou ir para Arã. Deus te mandou ir para Canaã. Então você tem que entender como o bispo Ayrton leu. E falou, pois o Senhor, e obedeceu como eu tenho feito a vontade de Deus. Cartela do meio, café com leite, para Deus não funciona. Ou é água, ou é açúcar. Ou é café, ou é leite. Mistura não dá. Enquanto você ficar ouvindo a voz de terá, e não cumprir o que Deus tem, porque a vida é um comodismo. Posso ouvir falar para você? Não posso. Abre a mão só mais uma vez. Olha nos meus olhos. Nunca é tarde, irmão. Abraão tinha 75 anos. Para Deus mudar a sua vida, só basta você obedecer a voz dele. Ah, mas eu já estou chegando aos 50. Abraão foi chamado aos 50. E demorou 25 anos. E Deus teve que matar Terá para Abraão sair de Arã. Porque Deus queria fazer dele pai de nações. Então às vezes a gente acha que Deus está demorando. Acontece que a gente está fazendo o que Deus quer, mas parcialmente. Tipo aquele jogador que só vai para cumprir tabela. A gente tem que se levantar hoje na oração e se posicionar e dizer: eis-me aqui, Senhor. E alguém sabe o que quer dizer eis-me aqui? Estou pronto para ouvir a sua. É isso. Tem pessoas que chegaram agora para o culto. Já pode ir, não, porque só veio dar a bênção final. Acho que... Ok. Quem entendeu até aqui? A vida não quer dizer que você nasceu pobre, que você vai morrer pobre. Que você nasceu burro, que você vai acabar... Não. Vimos o que aconteceu no Brasil. Se Deus pôde pegar certas pessoas e fazer delas presidente, e pegar pessoas e fazer delas homem, o que Deus não pode fazer com você? Às vezes nós questionamos a Deus e queremos fazer sua vontade, mas levante a mão, parcialmente. E parcialmente não dá. Vou lhe falar uma coisa, esse terá vai ter que ser da tua vida hoje. Um detalhe, posso? Levante a mão bem alto. Talvez você seja o terá da tua casa. Você seja. A Bíblia diz assim uma coisa interessante. Não, Joabe está aí não. Vem cá. Vai doer só um pouquinho, tá? Tô acabando. Abre o braço. Põe aqui nas minhas costas. A Bíblia diz assim, ó: não ararás a terra com o boi e com o jumento. Isso se chama... Só que a Bíblia não explica nada. Ela só fala... Não lavrarás conjunto o boi e o jumento. Ou seja, a canga. E você pode botar o versículo 11, que Deus não explica. Tem um ponto final e a conversa acabou. Não vestirás. Não tem nada que explica. Volta. Volta o 10. O 9 também. Não explica. Ao semear, etc. Não tem. Ele só para falar para você não arar. O verso 10. Não ara a terra com boi e com jumento. Isso chama o quê? Levante a mão para o céu e grita comigo assim: jugo. Vem cá. Aí, vem cá, ô Joabe. Jugo o quê? É um terá. Vem cá. Põe a mão aqui. Chama canga. E lá atrás vem um ferro. Aqui no meu dedo conterrâneo. Aqui, câmera mesmo. No meu dedo aqui, ó. Que vai rasgando a terra. Arado. O problema, agora a câmera do meio, é que o boi, ele mete força. E o jumento, quando ele empaca, eu vou falar, esse terá quer dizer esse jumento, quando ele é ruim, e tem gente que você bate, e o jumento é assim, se você ele empacar e você bater, aí é que ele não sai mesmo. Porque tem gente que você repreende ela baixa, mas o jumento, se ele empaca, aí você trabalha, você jejua, e o jumento vai lá e ó.
Aí, o arado, você está aí ou não? O arado do boi vai puxando e vai abrindo o caminho. O arado do boi que mete força vai abrindo o quê? E o jumento, como ele é um amarrado, ele empaca e o pior, ele vai fechando. Vem da câmera, faz de conta que isso aqui é um arado. Tudo que o boi abrir, o jumento vai fechando. Deus está tirando esse jumento da tua vida hoje. Deus está tirando esse terá do teu caminho hoje. Esse terá tem que sair, porque Deus quer te levar. Lamaracaramandarás. Senta aí que eu vou dar 10ª. Terá. Você não pode ser um terá para os teus filhos. Talvez sua filha já está com 40 anos, minha idade, e você não deixa ela casar. Você não deixa seus filhos fluírem. Você não deixa a sua mulher fluir. Você não deixa o ministério da sua esposa andar, do seu marido andar, terá. Você é um jumento que está amarrando a vida dele. Esse terá tem que sair hoje, esse espírito terá. Se você entender, abre essa boca e dá glória. E eu estou pregando para mim, porque eu sou meio bobão, meio bonzinho. Eu vou dando corda, eu vou deixando. Aí Deus falou, você não vai para onde eu falei? Então eu vou tratar com ele, peraí. Porque, voltando, Deus teve que tratar com Terá para Abraão. Só mais uma vez, acho que a coisa mais linda aqui foi o que o bispo Elton leu, no capítulo 12. E foi, ele obedeceu exatamente como Deus havia ordenado. Abraão partiu como o Senhor lhe ordenara. Porque até então ele foi para onde o pai mandou. Ele foi para Harã. E você vai sair de Harã hoje. Eu vou gritar para o vizinho ouvir. Você vai sair de Harã hoje. Prometo que é a 10ª, amém? Tem gente que é mais, vocês são um monte de Bíblia. Mas eu vou pregar durante 40 dias, você vai ouvir muita mensagem. Dá um glória aí. Só que chega uma hora, quem entendeu até aqui? Que a Bíblia, ela é confrontada. Abraão é enriquecido, Abraão se torna próspero, Abraão se torna um homem honrado, respeitado, renomado. E Deus visita Abraão de novo e diz: de ti farei uma grande... Ei, olha para mim. Deus falar isso para mim, tudo bem, para você. Mas Deus está falando com um cara que não tem um filho. A mulher dele era estéril e já era avançada. Eu li no capítulo 11, Sara era estéril, já estava ruim, agora está pior. Por quê? Porque já entrou no período da menopausa. E Deus é perito em cumprir promessas. Em tempos aos homens não são hábeis. Deus é perito em nos confrontar. Quando chega o seu limite, entra o poder de Deus. Me ajuda, Vitinho. Por favor, levante a mão pela última vez, é a 10ª. Não se admire se às vezes você fica meio azedo com Deus, indignado com a vida. Porque o nosso pai, o pai da fé, Abraão, o exemplo da fé, o pai da fé é monoteísta. Ele disse para Deus: o que o Senhor vai me dar? Como eu vou saber que é verdade? Abraão respondeu: Senhor, o que me vais dar se continuo sem filhos? O herdeiro da minha casa é Eleazar. Eu não tenho herdeiro na minha casa. O Senhor me prosperou, mas quando o Senhor me mandou, eu sei que eu pisei na bola, eu sei que eu demorei. Eu sei que eu demorei para romper com o Terá, para romper com o paganismo, para romper em fé. Mas a minha vida continua do mesmo jeito.
E quando eu morrer, Eleazar, que vai buscar depois uma esposa para Isaac. E é Eleazar que vai com Abraão quando ele vai levar Isaac para o monte Moriá, que eu não vou pregar sobre isso hoje. É ele que vai tomar conta de tudo. Continua, Vitinho, para encerrar. Disse mais Abraão: a mim não me deste descendência, e um servo nascido em minha casa vai ser o meu herdeiro. Aleluia, continua. Por isso respondeu logo o Senhor: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti. Esse vai ser o seu herdeiro. Promessas impossíveis, continua. Então conduziu até fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode. Assim será a tua descendência, a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso foi imputado para a justiça. Vá. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar essa terra por herança. Continua. Perguntou Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Ou seja, como eu saberei? Vai para o altar. Toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3, uma pomba, uma rola e um pombinho. E tomando eles os animais, partiu-os ao meio, como um caminho aberto. E pôs em ordem a metade, um defronte do outro. Mas as aves não partiu. Levante a mão para o céu. A pomba faz menção ao povo de Deus. A pomba faz menção à descida do Espírito Santo, que ainda não havia descido. A pomba faz menção ao seu povo. Levante a mão, que hoje está aqui e amanhã está ali. E por que Deus mandou Abraão partir os animais? É a última, levante a mão para o céu. Abraão partiu os animais ao meio. Aleluia. Eu vou liberar uma palavra aqui, se você não der glória está mal. Quando os reis faziam aliança, eles pegavam um boi, um cordeiro, uma cabra e partiam ao meio. Vem cá, bispo Hérito, por favor. E ele dizia: pega as cabras, os bois. Aí o bispo, um exemplo, fazia uma aliança, passa no meio. Depois que Abraão passou, a Bíblia vai dizer, bispa Ingrid, pastores, que Deus passou no meio com fogo. E por que os reis faziam isso? Porque ele estava dizendo: se eu não cumprir o que eu falei, você pode fazer comigo como fez os animais. Ei, levante a mão para o céu. Se houver alguém que puder impedir o nascer do sol ou chegar da noite, é impossível alguém impedir que o sol chegue e que a noite chegue. Só se isso um dia acontecer, essa pessoa será capaz de impedir que a minha palavra se cumpra. Irmãos, não acaba dia e não acaba noite. É tempo de Deus cumprir promessa na tua vida. Agora a última, prometo. Ele diz assim: recebe com alegria. Vem, Jô. Eu vou mudar teu nome agora. Como falou o bispo, você veio para o altar. Abrão não gerava filhos, nem Sarai. Mas agora eu estou mudando o teu nome. Eu não sei qual era o teu apelido, qual era o vulgo que tu tinhas, mas em Cristo tu és nova criatura. Eu estou dizendo: Sarai não tem filho, Abraão não tem filho, mas agora o teu nome é Abraão, e o nome dela será Sara, e eu irei cumprir. Levante a tua mão para o céu. Eu estou profetizando. Chegou o tempo de Deus cumprir o que Ele tem na sua vida. Por favor, põe o texto. Abraão, seu nome não será mais Abrão. Abraão já não será o teu nome. Repete comigo assim, ó: Abraão não tem filho. Abraão não tem filho, mas Abraão vai ter.
Eu não sei quem tu és no passado, mas tu és um homem que Deus. Porque para o pai, Abraão quer dizer pai de um povo. Abraão quer dizer pai de nações. Pai dos cristãos, dos judeus e dos muçulmanos. Vamos lá. Fatiei fecundo de uma maneira extra, te darei nações. Nações procederão de ti. Ele muda a identidade. Eu não sei como é que tu és chamado de caloteiro, de X9, de cagueta, de miserável, de mendigo, de caloteiro, mas que Deus vai te dar uma identidade nova, vai. Deus, eu estou sentindo a sua graça. Sara não gera filho, Sarai. Mas depois do altar, isso, ali pegou. Levante a mão e dê um grito bem alto. Identidade nova, fala. Uma nova identidade. Aí você fala assim, ó, para encerrar. Me ajuda no profeta Isaías. Eu não tenho, apóstolo, um apoio de uma pessoa. Eu não tenho apoio do meu marido. Eu não tenho apoio da minha esposa. Eu não tenho apoio do meu pastor. Eu não tenho ninguém ao meu lado. A Bíblia vai falar pela boca do profeta messiânico, o profeta Isaías. O Senhor vai dizer: Abraão era um só quando eu o chamei. Isaías 55, verso 2. Quando eu chamei Abraão, ele era um só. Isaías 51, verso 2. Isaías 51, 2. Por favor. Olhai para Abraão, vosso pai, e Sara que deu a luz, porque ele era único quando eu o chamei. E ele não tinha ninguém, ele só tinha eu. E eu abençoei e o multipliquei. Ô bispa, estou ouvindo tua voz, vem aqui, por favor. Olha para mim, por favor, que eu vou encerrar e orar para você. Afasta o púlpito para mim aqui. Obrigado, amigão. Quando Deus me chamou, eu era chamado de louco. Quando eu comecei a fazer a rádio musical, alguém está aí não? E eu entrava na rádio, e o Wilker, alguns aqui estavam comigo, Luiz Fernando, vários aqui, Cezinha. A gente começava a orar em línguas, as pessoas riam, zombavam. Quando a gente começou lá na Lapa, uma igreja que tinha 50 cadeiras, ninguém acreditava em mim. Expulsado, lembra, Israel? Você ia para a rádio, Almi, expulsava demônio. Eu lembro de um rapaz que operava a rádio, o Luizinho. Ele disse: meu Deus, eu trabalho nessa rádio 20 anos, eu nunca vi sair um demônio aqui. E meu Deus do céu, pelo telefone. Pode entrar, Jonas, fica à vontade. Olha para mim. Mas eu não tive apoio de ninguém. Ninguém me apoiou. Ninguém, mas eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz que me chamou. Eu tive que romper. Eu vim de uma igreja que era mais gelada quando essa igreja, quando o ar está funcionando. Se uma mosca, um mosquito passasse, a igreja inteira ouvia. Se alguém desse um glória, um aleluia, o pastor dizia: domínio com o Espírito Santo aí. Eu tive que romper. Eu tive que ouvir a voz de Deus. Eu tive que ir contra o sistema. Eu tive que crer na voz que me chamou. Eu não tive o apoio de ninguém. E o Reginaldo está aqui. E ele lembra. Um dia, Deus falou para mim assim: você vai abrir uma igreja no Brás. Vocês hoje são... I love you, baby. Nem ele que estava comigo falou: no Brás. No Brás só tem vagabundo, mendigo. Era isso que falavam. Ninguém aqui praticamente. Aqui em São Paulo tinha um ditado antigamente: vai morrer no Brás, vai morar no Brás. Quem já viu essa piada também? O meu sogro era vivo quando ele falou. A igreja na época, tem a foto lá, ô menino, no começo da vida, talvez tem. Era um ovo, mas era num bairro nobre, zona oeste de São Paulo, o bairro da Lapa. Gente fina. Às vezes, eu não sei se eu falo, tinha 20 pessoas na igreja e tinha 20 carros. Cada um ia com o seu carro. Tinha uma mulher que ela ia com o chofé. E Deus falou: vai pro Brás, porque eu vou fazer coisa grande na sua vida. E para mim ficar na Lapa era cômodo.
Até o alemão, a minha mulher não queria vir. Ela está escondida aqui, mas ela está ouvindo. O Reginaldo está em pé e está ouvindo. Mas Deus falou, vai. Vai para Canaã. E eu estava, sabe aonde? Em Harã. E na hora eu falei, meu Deus, eu vou para lá. Vai ser muita luta. Quando você sai daqui, do lado do Bradesco, tem uma loja de doce. Era ali, no 331. A Elaine lembra, um barraco, um banheiro. Tinha hora que eu acabava o culto, eu tomava banho. E a porta do banheiro era pela metade. Eu estava tomando banho, a pessoa via meus pés. E a pessoa batia assim, ó. Eu dizia, tô acabando já. Ô pastor, vai logo, tô com dor de barriga. Não tinha ninguém, não tinha nada, mas eu ouvia a voz de Deus. E esse é o problema, a gente quer receber aplauso do povo. E aí Deus começou a mandar. Deus começou a enviar. E aí, levanta a mão pela última. Vai, Gui, desce logo, senão eu vou falar tudo. Está escondido aí, vem cá. Fica escondido aí com vergonha, né? Olha para mim. Ela já tinha uma vida estabilizada, formada em ADM, trabalhava no Bradesco, nessa época, tinha saído do Oswaldo Cruz. E eu falei para ela morava em Higienópolis, de frente à sinagoga, na rua Gabriel dos Santos, onde morava, ou mora até hoje, o Jô Soares, que já faleceu, e a Adriane Galisteu. Da casa dela para a sinagoga era 15 passos. E eu era um Zé Mané. Eu não tinha nada, nem comer direito eu sabia. Eu não sabia mexer nos talheres, nada. Mas eu falei para ela, você crê? E eu falei, não entendo a tua vida para dar beijo na sua boca. Eu entrei para ela assumir. Eu nunca falei para uma pessoa na minha vida que eu amava ela. Nunca. Nunca falei. Quando eu encontrei ela, com 2 meses eu falei, eu vou casar com você. E eu falei para ela, você vai ter que crer no que Deus tem. E ela ganhava bem. Ela tinha uma vida estabilizada. Eu falei, ela dizia, nossa, como Deus te usa. Meu Deus, eu nunca vi isso na Assembleia de Deus. Nunca vi isso nas igrejas. Eu falei, você crê? Ela falou, creio. Então vai lá no seu serviço e pede a conta. E vem andar do meu lado, porque eu não quero julgo desigual. Terá não anda com Abraão. Eu falei, você crê? Amado, não sei se você fala. Fala ou não fala? Eu já contei domingo pro povo aqui. Eu vivia numa pindaíba tão grande que eu dava um toque no celular dela, e desligava. Ela ligava pro bispo e dizia, por que ele só me dá um toque e desliga? É porque eu não tinha crédito, pô. Alguém lembra dessa época? Era isso. É só ela vê. O pai dela, a mãe dela, uma baita de uma casona maravilhosa. Eu falei, você crê? Vem comigo. Deus vai te usar. Vamos meter fogo nesse carro, vamos para a rádio, vamos ganhar alma. Eu renunciei, eu acreditei. E ninguém apoiou. Eu não sei se eu falo. Vai dar uma briga violenta. A família dela falou, você é louca de casar com um pastor. Quando ela perguntou para mim, quanto você ganha? Sabe o que eu falei para ela? Um salário mínimo. E quando o meu sogro falou, ei filha, quanto ele vive? Ela falou, ele não tem nada, pai. Descendente de armênio, tinha tudo. Parente da família Clóvis. Mas eu falei, ela nunca passou fome. Nunca! Ela veio passar fome comigo. Eu já contei esse testemunho uma vez do outro imóvel. De que em toda a vida, no final do ano, tinha um amigo, como é que chama? Amigo secreto. Amigo secreto. E todo ano ela participava. Mas quando a gente estava na prova, eu falei, cada pessoa tinha que dar R$50. E a gente não tinha R$50.
Aí a mãe dela falou: por que você não vai participar? Ela falou: por que não, mãe? Esse ano eu não vou participar. E meu sogro tinha um sítio. Onde era aquele lugar, amor? Guararema. Guararema. Eu pegava o carro, botava a marcha na quinta e depois desengatava até vir para 40. Alguém entendeu a prova? E eu vou falar a verdade, eu não ia lá por causa do Natal. Eu ia porque não tinha nada em casa. E eu falava para ela: chega lá, não fala nada para eles, porque é o nosso deserto. A gente está aqui porque Deus os trouxe até aqui. Quando Deus me honrou, me abençoou, meu sogro estava na frente aqui, ó. Meu sogro chorava de soluçar. E ele me falou para mim, me chamava de G, que Deus o tenha. Foi um pai para mim. Ele falou: por que você não me contou? Eu falei para ele: você não percebia como eu comia na sua casa? Eu comia fora do comum. Eu comia muito. E eu disse para ele: eu não falei nada porque era o meu vale, era o meu deserto. O senhor não tem culpa, eu preguei para eles ontem. Vocês não têm culpa do chamado que Deus me deu. Eu não tenho que levar problema para os senhores, eu tenho que levar uma saída para vocês. Eu não vim aqui para trazer mais problemas, eu vim para somar. E o que Deus me honrou, Deus fez o meu nome crescer, o dela, Deus nos honrou, Deus fez acontecer. Mas eu tive que quebrar com o Terá. Meu sogro chorava de soluçar. E eu disse: o senhor não merecia ter mais problemas. Eu não entrei na vida da sua filha. E vou falar mais para o senhor: sua filha passou fome comigo. Se você um dia já abriu a geladeira e só tinha água e da torneira, eu sei o que é isso, sendo um pastor. Só que eu não subia no púlpito: irmãos, eu estou sem ânimo para pregar hoje, viu, irmãos? Porque na minha casa não tem nada. Eu subia no altar e dizia: Ele fez, Ele faz, Ele é, Ele há de fazer. Mas quando eu olhei para ela, eu falei: vai dar certo. Não foi, Guilherme? O apóstolo contando, as pessoas dão risada, né? Parece que é engraçado, mas só para vivendo a situação, para a gente sentir o que a gente passou. Muita gente sabe até o que é isso. E realmente, esses dias, quando nós estávamos nos Estados Unidos, você estava conversando com o João Mendes, e eu estava na casa de umas pastoras, numa reunião com elas, e eu comecei a falar um pouco do meu testemunho, né? De como eu conheci o apóstolo, de como que foi, inclusive de quando nós nos conhecemos, que você vivia um deserto na sua vida, e eu vivia uma vida boa, sim, como o apóstolo disse, muito melhor daquilo que ele está dizendo aqui agora. Só que... Eu ia falar para vocês que quando eu cheguei na casa dela, já contei isso uma vez. Aí ela falou: hoje você vai conhecer meu pai e minha mãe. Não, o pai e a mãe já conhecia de oi, tchau, né? E lá na casa dela, a gente tinha que namorar no sofá, tipo assim. E o velho só com os olhos ligados. E quando ele tossia, era 10 horas, já sabia, irmão. Mete o pé na chinela, acelera, bota a marcha. Aí ela falou: você vai conhecer agora meus pais e minha avó. E você tem que orar. Porque se eles falarem não, é não. E eu fui no jantar, uma mesa só prata, talher de prata, negócio de prata. Aí eu falei: meu Deus. Quando eu peguei uma jarra de prata e eu coloquei assim no copo, era coca. Aí eu falei: por que você... Aí eu chamei ela assim e falei: esse suco tem gosto de coca. Ela falou: mas é coca. Eu falei: por que não deixa na garrafa assim, Coca-Cola? Porque é mais chique. Aí eu não sabia como era a cultura dos armênios, né? Então eles colocaram lá. Eu falei: vou ser educado. Uma sopinha na entrada. Eu falei: isso aqui é da entrada, pá, beleza. Aí daqui a pouco um monte de pão e um monte de salada. Aí eu falei: isso aqui é a entrada, já entendi. Aí um monte de coisa para molhar o pão e tal. Eu falei: vou ser educado na casa dos outros. Quando a janta vir, eu pego para pegar. Aí encheu aquela mesa de pão, pita, aqueles pão que corta, que já foi para Israel, sabe? Só que não foi comer. Quando acabou o negócio do pão e da saladaiada, recolheu e botou sobremesa. Aí eu falei para ela: aqui você não come arroz e feijão, não? Cadê a mistura? Ela falou: o que é mistura?
Eu falei, mistura, ué, mistura. Ela falou, não sei o que é mistura. Eu não sei o que é mistura. Aí eu falei, ô povo, meu Deus, que miséria. Na minha casa é carne, 3, 4 tipos de carne. E arroz e feijão é todo santo dia. Irmão, eu estava igual um mendigo dentro de um palácio. Mas eu falei, você crê? Ela falou, creio. Sai daí. Não foi, Guigui? Isso é muito engraçado. Não, mas é mentira que eu estou falando? Não, é verdade. Tudo é verdade, gente. Gente, pensa numa coisa. Você pegar uma jarra e imaginar que vai tomar um suco. Eu falei, meu Deus, esse suco tem gosto de coca. Lá costumava guardar. A cultura é outra, gente. Não, enfim, não dá para falar isso aqui agora. Mas o que eu queria falar para vocês é que... quando meu pai soube que ele ganhava R$400, meu pai me chamou para uma conversa. E ele falou assim, você tem certeza? Olha a vida que você tem. Olha o luxo que você tem. Seu carro eu troco 2 vezes por ano. Ou de ano em ano. Você tem a roupa que você quer vestir. Você tem as joias que você deseja. Você tem os amigos que você quer. Você viaja para onde você quiser. E eu falei assim para ele, pai, eu vou dizer uma coisa para o senhor com todo respeito. Ele me apresentou algo que vocês nunca me apresentaram e que a gente nunca conheceu. E eu conheci alguém que simplesmente me apresentou um Deus vivo. E eu disse, pai, de que adianta eu conhecer todo o luxo, viver num palácio como ele disse, ter essa vida, mas não ser, dentro de mim, me sentir vazia, não me sentir completa. Mas eu conheci alguém que é louco, que é maluco, que é um cara que estava no monte, que se jogou em cima de todos os pedidos, com o nome de todas as pessoas, e dizia, Deus, honra a igreja. E não deixava nem eu orar, chamava a minha atenção, porque ele orava tanto pelo povo. O apóstolo sempre foi assim, pastorzão mesmo. E aquilo me conquistou, e eu falei, pai, eu preciso conhecer um lado da vida que eu não conheço, que é o evangelho. E ele disse, mas e a sua avó? Eu falei, Deus, o Deus vivo, que ela não conhece, vai tocar nela. Ai, dá vontade de chorar, porque é tanta coisa que a gente passou. Romper na casa de Terá. Foi. A minha casa era idólatra. Eu tinha um altar com todos os santos que você pode imaginar. Antes de sair de casa, eu beijava todos os santos. No pé da cigana, eu colocava o nome de toda a minha família. Ignorância, porque você acha que ela vai fazer alguma coisa por você, porque você conhece pessoas que falam que os santos fazem isso, fazem aquilo. E eu nunca parei para pensar que se eu pegasse um santo e soltasse ele não se sustentaria e cairia no chão. Como iria sustentar a minha própria vida? Eu nunca tive pessoas... Essa é a importância do evangelho, do evangelismo, das pessoas falarem de Jesus, falarem de Deus e levarem a verdade. Então, eu aprendi com ele muitas coisas, eu aprendo até hoje. Claro que eu cresci com a minha família, aprendi muito. Mas se eu tivesse lá, onde eu estaria hoje? Uau! Aonde vocês estariam hoje? O que eu estaria fazendo da minha vida? Então hoje a gente vive uma fé que é... Detalhe, não quero ser incisivo. A maioria dos homens que apareciam na sua vida só aparecia para mexer com o seu sentimento, te enganar. Fala para eles quando eu entrei na sua vida que eu falei para você, rápido, eu falei, eu vou casar com você. Então, ele falou em 2 meses, mas amor, eu lembro direitinho. 1 semana. Porque assim, tudo que uma mulher... Cadê as mulheres? Levanta as mãos. Tudo que uma mulher deseja na vida é ser assumida. Porque a gente se sente protegida. E todos os homens que eu conheci, eles não me assumiam como deveriam. O apóstolo chegou assim, ele olhou para mim, com 1 semana que a gente começou a conversar, ele falou assim... 19. Ai, para não esquecer, gente, às vezes eu esqueço a data do casamento. Ele falou assim para mim, dia 19 de novembro nós vamos casar. Eu falei, nossa. Aí quando eu fui olhar no calendário, já era um sábado. Eu falei, opa. Aí quando ele começava a me apresentar para as pessoas com 1 semana, 2 semanas que a gente estava começando a namorar, ele falava assim, essa aqui é minha noiva. É a Ingrid, minha noiva. Ele já me apresentava como noiva. Então eu fui me crescendo desde mim. Eu falei, opa, alguém me assumiu. Me assumiu no mundo espiritual, me assumiu no mundo físico. Não tinha vergonha de mim, porque o homem que esconde a mulher tem vergonha dela.
É verdade, e se você não teve vergonha de mim, de nada. Só falei para ela uma coisa, levante a mão. Você não vai ter essa vida boa. Você vai ter que romper, você não vai pedir nada. Nós vamos sair e para onde a gente vai? Eu não sei ainda. Deus vai mostrar. E nós fomos. E Deus mostrou o que tinha que fazer. Aleluia. Quando eu vi esse homem de Deus, eu falei, ele sabe o que está falando, porque ele é conduzido pelo Espírito Santo. E eu vou agarrar nele, eu vou me juntar com ele, eu vou estar com ele. E realmente, quando você deixa de fazer perguntas, quando você acredita, quando você ouve Deus, quando você obedece, Deus vai te exaltar. Então para de cobrar. Eu nunca fiquei cobrando ele. Eu não falava, pelo amor de Deus, a gente não tem dinheiro. Eu nunca joguei na cara dele para falar que eu nunca passei fome. Quem fala é ele. Eu já joguei isso na tua cara? Nunca. Mas ele sabe. Então não precisa jogar pra quê? Pra que ferir os sentimentos da pessoa que está do seu lado? Eu já contei para vocês uma vez, a última, que a gente ia fazer todo o culto, a gente acabava o culto e ia fazer visita. Não tinha acabar a visita. Alguém quer uma visita? Eu quero. Se a pessoa lá na hora sentisse de ajudar, uma comidinha, aceita. De vez de falar, não, obrigado, fala, ai, mano, você não foi incomodar. Não tinha. E às vezes, era 10, 11 horas da noite. Às vezes nós íamos na cada pessoa fazer a visita, chegava lá, eu falava para ela, vamos fazer uma compra, porque essa mulher está pior que nós. E levava a cesta básica. Aí 10 da noite, 11 horas da noite, a gente estava lá embaixo na Radial Leste, ela ligava para a mãe dela, mãe, 10h30, 11 horas, e eu também não ligava para a minha coitadinha da minha mãe, porque era o meu chamado. Deus falou, eu quero que você ouça a minha voz. E ela ligava, mãe, tudo bem? Aí a mãe dela, oi filha, mãe está dormindo. Está tudo bem, mãe? É que eu estou preocupada. Você está onde, filha? Ah, nós está passando aqui perto, mas estava aqui perto do Braz. Você já comeu? Não, mãe, fazendo visita. Não quer jantar? Tem janta aqui. Rapaz, ela dizia assim, tem janta aqui, bora para cá tua mãe. Porque na nossa não tinha. Mas a gente nunca chegava lá e dizia, lá não tem nada. A gente dizia, Deus está, olha, está uma benção. Era o nosso chamado. Hoje você me vê honrado, hoje você não sabe o que eu faço. Eu tive que romper. Eu não estou pregando de mim. Dificilmente quem me conhece vê eu falar de mim. Eu só estou testificando que eu não estou te passando informações. Eu prego que vivo e vivo que prego.